Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e esta é a 8ª videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. O assunto dessa aula é o desenho de roda dentada com hélice. Como vocês podem ver, nós utilizamos o mesmo exemplo da aula anterior para desenhar essa nova roda dentada, contudo incorporando hélice à engrenagem ou a roda dentada. Então, o procedimento é muito similar ao anterior. Inclusive, nós vamos utilizar muitos passos já realizados nas atividades anteriores. Para isso, eu vou excluir tudo o que foi feito de diferente nesta atividade. E chegar ao mesmo ponto no qual existem os 4 diâmetros e o perfil a ser removido do cilindro maior ou do diâmetro externo da engrenagem. O primeiro ponto que nós vamos criar para auxiliar em muitas etapas é um plano paralelo ao plano que contém os diâmetros e a seção. Nós vamos colocar aqui uma espessura de 30 milímetros. Uma distância de 30 milímetros que ao final será a espessura da engrenagem. Lembrando que essa engrenagem tem diâmetro primitivo de 80 milímetros, ângulo de pressão de 20 graus, módulo 4, 20 dentes e agora nós vamos incorporar um ângulo de hélice de 30 graus à esquerda. O segundo ponto é desenhar no plano que está abaixo do perfil um caminho a ser definido como ângulo de hélice. Então, utilizo a ferramenta Sketch, faço alinhamento, utilizo como referência este plano, crio uma linha de centro e defino duas distâncias, uma até o plano, 30 milímetros, ok, e a outra distância deste plano até a linha de centro. Aqui está com 15 milímetros, mas nós já vamos utilizar um recurso aqui, caso precise alterar a distância desse plano, para que essa distância seja alterada automaticamente. Então, como vocês podem ver, essa distância de 30 é a variável KD1. Então, eu vou colocar aqui KD1 dividido por 2. Ótimo, ficou com 15. Finalmente, eu vou utilizar o comando linha para fazer um trecho daqui até a intersecção e continuar com a mesma inclinação. Veja que aparece um símbolo nessa região de mesma inclinação agora, mostrando que as duas linhas têm a mesma inclinação. E agora vamos colocar o ângulo de 30 graus. Vejam que o caminho passa exatamente pelo centro, e quando nós falamos de ângulo de hélice à esquerda, nós temos que olhar para esse vértice, se ele está à esquerda ou à direita da linha de simetria. Bom, feito isso, nós já temos esse caminho que vai ser o caminho percorrido pelo dente. Contudo, nós precisamos projetar esse caminho em uma superfície do diâmetro primitivo. Mostro agora como fazer isso. Então, nós temos que fazer uma extrusão no diâmetro primitivo. Como já usamos várias vezes, utilizaremos o comando Project Loop para selecionar o diâmetro primitivo. A única diferença é que ao invés de fazermos a extrusão de um cilindro, vamos fazer a extrusão de uma superfície, apenas clicando como Extrude as Surface. E
a distância até o plano posterior. Ótimo. Agora nós temos uma superfície e agora sim vamos projetar essa curva na superfície. Então eu seleciono a curva, clicando ou na curva ou na árvore de construção e utilizo o comando Project. E defino as superfícies. Essa, seguro o Ctrl e essa segunda superfície. Pronto. A superfície ou a curva no diâmetro primitivo já está criada. Contudo, essa superfície não será necessária agora, então eu posso ocultá-la na árvore. Finalmente, eu utilizarei os comandos já conhecidos para fazer a remoção. A primeira comando é a extrusão, agora em sólido, do diâmetro externo, com o comando Project. Faço a seleção do diâmetro externo, coloco até aquele plano traseiro e finalmente vou fazer a remoção do perfil do dente. Contudo, neste momento eu utilizarei um novo comando, que é o comando Sweep. Bom, eu vou utilizar a remoção como sólido e venho aqui para as referências. Nesse momento, a primeira informação que eu preciso passar é a respeito da trajetória, que está relativamente difícil de visualizar por estar dentro do sólido. Então eu vou colocar com esse modo de visualização wireframe e vou selecionar aqui a trajetória. Vejam que a trajetória está começando aqui e terminando aqui. Eu vou inverter, simplesmente clicando nesta seta. Agora sim, eu tenho a trajetória começando nessa região e terminando lá no segundo plano DTM2 criado. Ótimo. Bom, aqui eu preciso definir algumas configurações para fazer a remoção do material em hélice. A primeira é na opção Section Plane Control. Eu preciso definir como constante na direção normal. E ele quer saber qual é a direção normal. Então eu tenho que selecionar esse plano frontal. Finalmente, na posição horizontal, no controle horizontal e vertical, eu tenho que também selecionar normal a uma superfície. Nesse ponto, quase tudo já está pronto. O último detalhe que falta é selecionar a geometria a ser removida. Então eu venho no Create ou Edit Sweep Section e com o comando Project novamente seleciono a opção Loop e um lado da geometria. Uma vez definido toda a geometria, retorno com o comando OK. Como vocês podem ver, ao alterar aqui para a opção Shading with Edges, o caminho inclinado já está criado. Contudo, falta apenas selecionar a opção Remover Material. Assim, o caminho em hélice já está criado. Da mesma forma que no projeto anterior, precisamos colocar os arredondamentos no fundo do dente, o qual é 0,25 módulo. Feito. Agora podemos fazer as múltiplas cópias, tanto utilizando o mesmo processo que no caso anterior. Só falta as múltiplas cópias do arredondamento do fundo. E para concluir, o furo central.
Então ele tem diâmetro de 40 e a profundidade até esse plano. Pronto, a engrenagem com dentes helicoidal ou dentes helicoidais está pronta. Caso você se interesse por desenhar a chaveta, basta procurar as informações na norma NBR 6375. Aqui há informações de como deve ser feito o desenho da chaveta em função do diâmetro do furo ou do eixo. Então, este foi o conteúdo desta videoaula. Agradeço mais uma vez a atenção e até mais.